Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, em especial as pessoas que conhecem a sociedade pela primeira vez. Convidamos a todos a uma prece inicial. Senhor da vida, obrigado pela oportunidade de estarmos nesse encontro na noite de hoje. Obrigado por todo esse acalanto e todo esse equipamento que está aqui nos aguardando para os nossos corpos físicos, mentais e espirituais. A todas as equipes deslocadas para esse dia, que é o Dia do Trabalhador. Obrigado, Dr. Bezerra e as suas equipes, na organização deste espaço. Obrigado a todos os mentores espirituais e a Ti, Jesus, que temos a certeza que encontra-se entre nós. Que assim seja. O meu nome é Lisete e eu sou trabalhadora voluntária desta casa. Nós estamos sendo acompanhados nas salas de áudio dessa casa e também pela web, pela internet. A reflexão da noite de hoje é sobre o exercício da liberdade. E daí eu estava dando uma olhada, porque dentro do Livro dos Espíritos, que é o livro base, né, da doutrina espírita, dos nossos estudos espíritas, no livro 3º, vai falar sobre as leis morais. E Kardec pergunta aonde que está inscrita essas leis naturais, que entre as leis naturais vai estar lá a lei de liberdade. E aí os espíritos respondem na questão 621. Primeiro eles falam assim, o que se deve entender por uma lei natural? Aí os espíritos respondem a Kardec, a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Ou seja, existe uma lei, e se nós acreditamos em Deus, como nós dizemos nas nossas preces, que seja feita a tua vontade, que é a vontade do Pai, então nós acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso e é Ele quem determina essa lei natural, essas leis naturais. E aqui os Espíritos estão respondendo clara e objetivamente. Nós só nos tornamos infelizes quando nós nos afastamos destas leis. Na questão 621, eles perguntam, onde está escrita a lei de Deus? Então, onde é que ela está escrita? E os espíritos respondem, na consciência. Eles são curtos, como diria no bom gauchês, curtos e grossos, na consciência. Então, é só nos chamarmos a nossa consciência e ali dentro está as leis de Deus. Está dentro de nós, está inscrito. Então, ela aflora a todo momento. E o que nos torna, diante dessa lei, infelizes, como eles vão falar ali? Nós estamos, no momento, num mundo material. Ou seja, nós estamos encarnados todos no planeta Terra. E todos que estamos encarnados no planeta Terra sofremos de uma mesma dificuldade. É por uma mesma situação que nós todos estamos passando. Então, não existe, e se tiver que se levante, por favor, um anjo na plateia, com asas e auréola. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós viemos aqui para nos polir quanto os nossos egoísmo e o nosso orgulho. Tem algumas vezes que a gente está melhor do que o outro. E tem outras vezes que o outro está melhor do que a gente. Nesse exercício da liberdade, que está falando para a gente conversar sobre a noite de hoje, a liberdade, ela não é só a liberdade, não está se falando só na liberdade do campo espiritual, também está se falando da liberdade no campo material, porque nós estamos encarnados. E como que está sendo o nosso exercício da liberdade nas nossas coisas da matéria? O foco da nossa vida está sendo só nas questões da matéria, ou nós estamos conseguindo nos dividir entre as coisas da matéria e as coisas do espírito? Porque tem que sempre haver um equilíbrio dentro da lei. Quando a gente olha na natureza, se a gente passar
se nós fôssemos agora, tivéssemos um momento agora, fosse à tarde, e nós saíssemos agora, convite, todos nós caminhando pelas ruas, e fôssemos aqui perto, um parque que tem aqui, o Parcão, e que nós, nesse caminho, observássemos a natureza. Observássemos no caminho o que nós víamos, como é que estava a temperatura, como é que estava o céu, como é que estavam as árvores, como é que estavam se portando os animais, como que estava o nosso corpo físico nesta caminhada. Nós estávamos nos sentindo cansados, nós estávamos nos sentindo animados, com sede ou sem sede. Na simples observação disso, nós conseguimos entender que o autor de tudo isso é alguém maravilhoso, que é Deus. E Ele faz esse mundo, e Ele nos coloca como a criação suprema que somos nós, como a parte principal de tudo isso dEle, de toda essa criação dEle. Não existe nada no mundo, nada, em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar da constelação, onde Deus não esteja agindo com a sua suprema, com a marca do seu caráter, que é da benevolência, que é da justiça. Então, por que nós corremos todos os dias nas nossas vidas e, ao final do dia, nós estamos tão infelizes? Porque talvez nós estejamos vivendo muito naquilo que o mundo material exige. As mulheres têm que ter o corpo do ano, tem que se vestir com a roupa do ano, o carro tem que ser o carro do ano, o celular tem que ser de última geração. E nós estamos numa corrida desenfreada para atingir esses objetivos. Esses objetivos das coisas materiais são ruins? Eles não são ruins. São objetivos que nos fazem levantar todos os dias de manhã e querer melhorar o nosso meio de vida, a nossa qualidade de vida. Mas nós precisamos entrar em equilíbrio nessa liberdade que nós temos. Nós podemos fazer tudo, tudo. Nós somos livres para fazer tudo. Só que não. Essa liberdade ela é relativa, porque tudo aquilo que eu puder fazer em exagero e eu estiver incomodando o outro, eu já não estou mais exercitando só a minha liberdade, eu estou invadindo o espaço do outro. E nós, espíritas, acreditamos que nós não invadimos o espaço do outro só na questão física. Quer dizer, eu preciso ir para aquela vaga para ter aquele melhor emprego, nem que eu passe por cima de 500. Nem que eu minta, nem que eu tenha mau caráter, porque está com crise do desemprego, então eu preciso daquela vaga. Dane-se os outros. Será que é essa a justa medida? Ou eu posso conseguir tudo aquilo que eu quero na medida em que eu me esforço, em que eu me empenho e que eu dou tudo daquilo melhor de mim que eu possa ter durante esse dia? E como que eu sei, diante das leis de Deus, se no final do dia eu fui ou tentei ser a melhor pessoa que eu pude ser naquele dia? E aí vai vir lá, no Livro dos Espíritos também fala, que ao final do dia nós podemos fazer um inventário. Nós no mundo material, costumamos fazer esse inventário ali naquele período de 25 de dezembro até 31 de janeiro. Então, a gente fala, o ano que vem eu vou entrar na dieta, o ano que vem eu vou comprar a casa, o ano que vem eu vou exercitar o perdão, o ano que vem eu não vou mais brigar, o ano que vem eu vou comprar um carro novo, e a gente faz todas as promessas de vida naquele período ali. E aí depois começa o ano e nós nos esquecemos de todas essas promessas que nós nos fizemos. E acabamos no dia a dia nos desencorajando da jornada da vida. E, além disso, nós, como espíritas, temos a responsabilidade maior ainda, porque nós não temos o exercício da liberdade só no nosso agir, nós temos o exercício da liberdade do pensar. Porque todas as obras espíritas nos mostram que pensamento é matéria. Ou seja, o mundo espiritual está olhando, quando eu visualizo, eu já estou materializando. Quer dizer, a minha raiva, ela tem uma forma. Então, se eu tenho
pensamentos ruins e eu envio pensamentos ruins, eu também vou os receber, porque eu vou estar num nível de desequilíbrio no exercício dessa minha liberdade, que eu tudo posso. Aí, outro dia, eu estava escutando uma história que diz que o Chico Xavier fazia isso. No exercício da liberdade dele, quando ele ia comprar tomate no armazém, as pessoas olhavam e o Chico pegava um tomate bom e um tomate ruim. Um tomate bom e um tomate ruim. E aí perguntaram para ele assim, Chico, pelo amor de Deus, o que é isso, Chico? Ele falou, mas eu não posso levar só os tomates bons, porque senão não sobra para os outros que vêm depois. A gente, depois que ouve uma história dessa, consegue ir comprar tomate só bom. É melhor mandar alguém comprar tomate amanhã, porque a gente vai refletir até diante do tomate. Dessas histórias, dessas pessoas que passaram, né, desses líderes mundiais, né, que sofreram, que ficaram presos e que convidam a estar na mesa com eles aqueles que foram seus algozes. Todos esses exemplos de liberdade, Madre Teresa de Calcutá, vários exemplos, né, de líderes que vêm e que passam na Terra e que nos mostram, várias pessoas que, na volta do dia, a gente pergunta qual é a religião dela. Ela não tem religião, ela é amor, ela é o próprio Cristo caminhando. Porque é em nome de muitas religiões que são feitas guerras. Então, o grande chamamento no exercício dessa liberdade é que a gente seja o mais cristão possível na nossa caminhada do dia a dia. E refletir mesmo. A gente está aqui numa noite como essa, uma noite gostosa, fria, diante do frio maior que já passou, tem um frio menor, o frio é necessário, tem gente que é da ala de que não gosta do frio, e tem gosto para tudo. Mas nós estamos aqui, e tem muita gente que queria estar aqui e não pode estar aqui. Então, o quanto que, em primeiro lugar, nós chegamos a uma sociedade como essa, e que a gente agradeceu, por exemplo, por poder conseguir chegar até aqui em segurança. Segundo, em que momento do exercício da minha liberdade eu agradeci porque fui acolhido aqui, porque tem uma série de trabalhadores encarnados e desencarnados que estão esperando desde a entrada do portão para nos acolher. A gente acha que vem sozinho, acha que... eu dei um jeito, eu me virei. Deixei todo mundo lá em casa, deixei a louça em cima da mesa, saí, eu vim sozinha. Lê do engano. Nós fomos conduzidos, na maior parte, o que os Espíritos nos dizem, nós somos conduzidos, nós somos trazidos, nós temos a todo momento o amor divino de Deus conduzindo todas as nossas vidas e nos indicando caminhos. E aquele que não sabe o caminho, aquele que não consegue ler a placa do caminho para onde ir, tem o mestre, né, que é Jesus, o governador do planeta, que ele fez a caminhada. Ele não disse assim, vocês vão lá e façam isso. Vocês não vão lá e dão comida, vocês vão lá e dão água, vocês vão lá e orem por aqueles. Não, ele foi lá e fez. Porque Jesus andava no meio dos estropiados, andava no meio dos ladrões, andava no meio dos doentes. E a gente não ouvia ele se queixar. Quantos de nós, a gente sabe que os homens são bem mais fortes do que nós, mas quantos que a dor mais forte, que parece que os homens já sentiram e imaginaram, foi uma dor de gripe, perto da gravidez das mulheres. Mas essa dor que Jesus sentiu na cruz, nem nós, as mulheres, conseguimos mensurar. Porque ele não disse um ai, em nenhum momento ele se queixou, ele não saiu gritando. E quantos de nós, na volta do dia, temos verdadeiros pitis, como a gente chama, porque não deu certo, porque o ônibus não chegou no horário certo. Essa semana eu vi uma experiência numa emergência hospitalar de Porto Alegre, que com o inverno se passa por algumas visitas
as enfermarias de alguns hospitais de Porto Alegre. E emergências de hospital. Não era um hospital da rede SUS, era um hospital de um nível de porte médio. E daí eu fiquei observando como que as pessoas agiam ali, como que as pessoas... fiquei na observação, não no julgamento. Fiquei na observação, me sentindo... Porque eu tinha, na noite anterior, eu tinha feito lido um livro e pensado... O livro levava uma reflexão assim, não sei se eu vou conseguir expressar para vocês o que dizia. Que cada vez que nós nos conduzimos, cada um de nós, a gente procurasse se conduzir para aquela pessoa, para outra pessoa, para esse ambiente, como se eu estivesse dentro de um templo, só eu e Deus. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Daquilo que eu ouvi, certo? Não estou dizendo que eu fiz tudo isso, né? Porque a gente está na caminhada. Mas eu procurei, então, a partir daquele dia, era o meu propósito, né? Bom, a partir de hoje, eu vou tentar sempre me conduzir assim. Quando aquela pessoa falar comigo, eu vou pensar, eu estou diante de Deus. Por quê? No livro da Gênese fala que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Ou seja, todos nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, cada vez que eu estou frente a uma pessoa, ou que eu estou num lugar como eu estou aqui, eu estou com Deus. E como que seria a minha conduta frente a este homem que é tudo, que ele é a maravilha, que a assinatura dele é... A gente vê no menor movimento da natureza material ou espiritual, ali está a obra de Deus. E então eu estava nesse lugar pensando, conversando comigo mesma, eu estou num templo, estou diante de Deus. E todas essas pessoas aqui são partes de Deus, ou seja, são partes de mim também. São pessoas que refletem também coisas que ou eu já fiz, ou eu ainda faço, ou eu ainda vou fazer. Porque nós não estamos distantes no planeta, não é um distante do outro, nós estamos todos muito pertos. E nós estamos perto para nos auxiliarmos nesta caminhada desse exercício de que nós podemos tudo, inclusive podemos ser bons. E as pessoas naquele lugar, umas aceitavam com muita singeleza tudo o que estava acontecendo ali. A ficha de número 900 e tanto, a pessoa pegava a ficha e se sentava ali e ficava ali. Às vezes mexendo no celular, outras vezes mexendo nos papeizinhos na bolsa, outras vezes se dirigindo e conversando com outra pessoa. Outras pessoas pegavam a ficha e aquela ficha parecia ser uma faca afiada daquelas que nem eu tenho na cozinha. Apontada, assim, se elas pudessem, elas fatiavam todo o pessoal que estava ali, tanto no balcão, tanto quanto os que estavam aqui do lado. Então, assim, em que momento, eu ficava me pensando assim, em que momento eu sou assim? Em que momento nós agimos assim? Em que momento nós nos transformamos nesse serial killer? O que havia de efetivo que podia se fazer naquele momento ali? Aí eu pensei, bom, se eu não estou no julgamento, eu preciso estar, como uma boa espírita, eu preciso estar fazendo o que a doutrina espírita me ensina. Me elevar em prece e tentar vibrar. Porque quando nós nos elevamos em prece, nós aumentamos a nossa capacidade consciencial, nós começamos a tomar consciência de quem nós somos, e de onde nós estamos, e de como nós devemos nos conduzir. Porque senão vai acontecer que nem está aqui no Livro dos Espíritos. Nós nos distanciamos das leis e vamos ser infelizes. Porque cada vez que eu estou consciente
que eu amplio a minha consciência, que eu tenho domínio das minhas ações, que eu tenho domínio daquilo que está passando por dentro de mim, e que talvez aquilo que esteja acontecendo, não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente vê, às vezes, tem pessoas que estão paradas em um lugar e ficam batendo com o pé, ou sacudindo a cadeira. Tem gente que nesses lugares lá, eu via da emergência, sentado numa cadeira como essa, se sacudia tanto que toda a fila se sacudia. E a pessoa, e as outras olhavam, e a pessoa não se dava conta. Por que a pessoa não se dá conta? Porque ela é ruim? Não. É porque ela não tem a amplitude da consciência de que ela é parte da natureza. E que se nós somos parte da natureza, nós influenciamos a todo momento e somos influenciados. Então, é responsabilidade minha, é da minha responsabilidade, quando eu vou agir com toda essa liberdade que eu tenho, quando eu for falar mal de alguém. Passa a ser minha responsabilidade. Passa a ser minha responsabilidade quando eu nego uma coisa que eu podia oferecer. Não é no sentido material que a gente está dizendo, porque tem pessoas que dizem, não, mas eu peguei lá, enchi uma sacola de roupa, fui lá na Defesa Civil e larguei lá. Às vezes nem é isso. Às vezes é olhar para outra pessoa, é olhar para alguém que está lá no serviço da gente, é olhar para alguém do prédio da gente, é olhar para alguém no ônibus em que a gente embarca e dizer bom dia. Mas o motorista, eu já ouvi, o motorista é muito mal-humorado, arranca, parece que está carregando o boi. O problema é do motorista. Porque eu vou vibrar, sim, porque eu quero ampliar o meu nível consciencial, porque eu quero aumentar a vibração do planeta, porque nós só vamos passar de um modo do planeta para outro modo do planeta quando todos nós estivermos no mesmo campo vibratório. Então, é minha responsabilidade quando eu sou grosseira. Então, é minha responsabilidade de voltar e dizer desculpe. Eu não fiz porque eu queria. Desculpe. Mas o outro vai dizer, aquele cara lá é um frouxo. Aquela lá vem... Não importa. Não importa. Importa que se faça isso sinceramente de dentro do coração. Que se diga aquilo. Bom, pisei na bola, eu ainda... não estou pronto, eu estou vivendo no mundo material, eu ainda vivo na correria dessas coisas, ainda tenho dificuldade. Se alguém chegar em casa hoje, sair daqui, chegar em casa, e tiver essa pessoa perfeita em casa, essa pessoa maravilhosa que tem lá, desista dela, não estraga a vida dela. Sabe? Porque a gente vai lá e chega em casa e começa a dizer, olha, é muito bom, olha, só quer fazer coisa boa. Eu vou lá no centro espírita, eu vou de manhã, eu vou de tarde, eu vou segunda, eu vou de terça, eu vou de quarta, ele vem em casa, ele não faz nada, não vai nunca, e é bom, é muito bom, é muito bom. Porque essa pessoa já tem um nível de consciência da lei que nós ainda não tínhamos, mas vamos ter. A gente pode fazer coisas diferentes lá em casa, lá no trabalho, ali na rua. A gente pode sair aqui hoje diferente do modo como entrou. A gente pode chegar agradecendo por uma coisa que a gente pensa que não foi, mas todos nós fomos convidados e foi permitido a nós chegarmos aqui nessa sociedade para estarmos nesse momento vibrando na noite do trabalhador por essa sociedade, por esses trabalhadores que estão aqui. Porque é nessa caminhada, não é a perfeição. Quando eu for perfeito, eu vou lá trabalhar no Bezerra. Não. É trabalhando que nós vamos conseguir nos movimentarmos nas frentes de Jesus. É trabalhando que nós vamos atingir os nossos objetivos. É na reflexão no final do dia. Eu fiz hoje, dia 20... Hoje, já até me perdi. Dia 25, está todo mundo no dia 25. Vocês não falaram porque não estão no dia 25. Dia 25, quinta-feira, eu fiz hoje o melhor que eu pude fazer? Não, tinha umas coisas que eu deixei. Não tem problema. Não fica no relhaço em si mesmo. Amanhã começa. Olha a beleza do divino, de Deus, que Ele nos oportuniza amanhã nós acordar e começar tudo de novo. E fazer diferente.
e fazer melhor, e fazer o melhor que a gente possa fazer. Porque quando a gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer, nós não estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer para os outros, nós estamos fazendo para nós, porque quando todo o campo vibratório do planeta Terra tiver assim, ampliado, a consciência ampliado, e nós passarmos de um planeta de provas e expiações para a regeneração, nós todos estamos convidados a sentar à mesa. E nesta mesa, o condutor é Jesus. Porque Ele é o governador do planeta. É Ele quem disse, meus filhos serão reconhecidos por todo o amor que eles exalarem. Então, eu convido vocês a uma prece final, a uma reflexão, agradecendo a todos a oportunidade do encontro da noite de hoje. Senhor, Senhor da vida, sabemos que Tu comanda todo o espaço, todo o mundo e todos os mundos, aqueles mundos em que nós nem imaginamos que existam e que ali estão todas as pessoas sob o Teu comando, que Tu és assim maravilhoso, que Tu estás presente todos os dias nas nossas vidas, quando acorda, quando nós vamos dormir, quando nós nos conduzimos bem ou quando nós nos conduzimos mal. Tu é assim tudo isso, perdão, perdão sempre. Que eu seja um pouco de Ti, que eu seja e possa ser todos os dias um pouco de Ti, que eu possa sair daqui muito melhor do que eu entrei, que eu possa me conduzir nas frentes de trabalho e ser sempre aquele trabalhador que olha para o outro com amor, com amorosidade, na abertura e enxergar que tudo aquilo que o outro faz, ele não faz por maldade, ele faz porque ele ainda não conhece a infinitude todinha do Teu amor. Obrigado por ter nos mandado o Mestre Jesus na condução do nosso planeta, um planeta rico, natural, de coisas maravilhosas, e que todos os lugares deste planeta, todos os países e todas as cidades, todos têm as suas dificuldades, não são só as nossas. E que as nossas dificuldades hoje serão as dificuldades do nosso irmão do caminho amanhã. Que possamos ser assim, compreensão. Que possamos ser assim, amor. Que possamos ser assim, tudo o que Tu queres que nós sejamos de Ti. Que assim seja.